Muito bem. O IBAMA, ele tem a atribuição de cuidar dos animais silvestres de forma nacional. Na, na ausência do poder público municipal, na ausência do órgão de fiscalização estadual, o IBAMA atua de forma supletiva ou em caráter interestadual. O IBAMA define quais são os animais de âmbito da sua proteção e fiscalização. Então, as aves domésticas, vamos considerar os patos, as galinhas, os gansos, os marrecos, esses animais são animais considerados domésticos e sem objeto de fiscalização por parte do IBAMA. Mas a criação própria desses animais também é submetida aos órgãos ambientais, mas do município e do estado. Os animais, as aves domésticas, elas têm a sua criação normal e somente as aves da fauna silvestre ou os animais exóticos, que são aqueles de uma fauna de um outro território, de um outro país, é que são fiscalizados. Mas o IBAMA permite que os animais, que as aves silvestres exóticas de outro território possam ser comercializadas, como é o exemplo dos periquitos australianos, né? E espécies de papagaios não da nossa fauna. Considerando as aves e qualquer outro animal silvestre, é necessário a licença do órgão ambiental para que a pessoa possa ter a criação desse animal. Ou se a pessoa adquire esse animal através de criadouros legalizados. Então, existem locais autorizados pelo IBAMA a comercializarem animais da fauna. Adquirido esse animal neste local, ele tem certificação de origem, a pessoa também recebe dicas de como cuidar bem daquele animal, assina termos de compromisso e de ciência dos cuidados que devem ter em relação àquela espécie que está sendo adquirida. Criar animal silvestre sem licença do órgão ambiental ou em desacordo com as normas é crime ambiental e sujeito a uma pena de um crime considerado de menor potencial ofensivo. Mas é necessário observar que só o fato de criar o animal ou ter a posse do animal de forma irregular já constitui crime, além de um possível crime de maus tratos sob as condições que o animal está sendo exposto. Então pode haver aí o concurso de crimes e que ensejará a atuação não só do órgão de fiscalização administrativo, do município, do estado ou da União, como também por parte da delegacia de polícia. Sim, os animais, as aves que nós estamos tratando especificamente, se a pessoa não tem se essa pessoa não tem a licença do órgão para criar o animal é apreendido e deve ser encaminhado para o centro de triagem do IBAMA ou do estado que tem responsabilidade é a ADEMA e do IBAMA, que é um órgão nacional, e em cada capital o IBAMA tem um centro de triagem para onde esses animais que são apreendidos, eles devem ser recolhidos, porque lá existe um corpo de veterinários, de biólogos, responsáveis por cuidar desses animais e, sendo possível, a partir de laudos e de observações, a reintrodução desses animais na nossa fauna. Essa é uma questão muito simbólica e importante. Para que o animal silvestre, no caso o papagaio, seja criado em casa, tem que ter a licença. Não havendo a licença, ele deve buscar, junto ao órgão ambiental do município ou do estado, a guarda desse animal, a licença desse animal. Observar que não há sobra na natureza. Quando a gente tem uma espécie da nossa fauna silvestre dentro de casa, ele está deixando de cumprir com a sua função no meio ambiente. Então, quando a gente cuida bem e respeita bem os animais, nós estamos agindo bem para melhorar a qualidade de vida também do próprio ser humano. Eu sei que há um aspecto emocional, que a lei prevê uma hipótese de perdão judicial quando a guarda desse animal é para fins domésticos. Existe a possibilidade do juiz deixar de aplicar a pena, mas o crime continua em vigor e prevalecendo, porque é necessário respeitar
às necessidades do ecossistema que a todos nós nos protege. É possível, diante de uma infração, é possível inclusive que, numa disputa judicial, a justiça entenda que aquele animal, aquele papagaio, ele já se encontra mais domesticado, tendo perdido as suas características silvestres. E nesse momento, ele não está autorizando a criação, mas deixando de punir a pessoa. Mas essa vinculação do animal silvestre em um habitat doméstico, ela cria prejuízos para todos. É necessário respeitar o meio ambiente, e isso então incentiva o tráfico e o comércio ilegal de animais silvestres, que a comunidade, a sociedade pagam um alto preço por isso, e nós estamos observando que cada vez mais o clima está ficando mais quente, e isso pelo desajuste que o homem põe em relação ao desequilíbrio do meio ambiente.